Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. O Vampeta quer falar muito com você, ele estava te chamando bastante aqui. Ô, Tico. Eu já até sei, ele é ridículo, eu já sei. Programa de formação, Tico. Programa de formação, a gente começou o programa, aquela abertura maravilhosa, Hot Valley, Piquinês. Quem foi mesmo, Tico, que tá falando mal da torcida do Flamengo, Tico? E quer ganhar like? Juca que foi. Quem? Juca que foi. Ah, foi Juca? Ah, não sabia, não. Foi, tá informado então. Tá bom, pronto, vou... você me Juca, eu falo. Vou devolver, pro Flávio. Torcida modinha de Maracanã. Tudo pra ganhar like com a torcida dele, que é a do Corinthians. Ah, não sabia não, Tico. Foi mal. Pra que eu vou atacar a torcida do Corinthians pra ganhar like da torcida do Flamengo, que é o meu time do coração? Então, foi mal, você Tico. tá informado. Foi mal, Tico. Eu não sabia que ainda não. Mas como programa de informação, no horário, vou devolver a palavra pro Flávio. Eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Fala, Mauro. Não, que eu trabalho com o Juca, não vou ficar aqui sem falar nada. Eu me dou muito bem com o Juca. Aquilo foi uma brincadeira que ele fez com o Rodrigo Matos no programa Cartão Verde do UOL, Cartão Vermelho do UOL. Uma provocação, o Rodrigo é rubro-negro, ele fez uma brincadeira com o Rodrigo, aí pegaram o corte, tiraram. O Juca sempre destaca, eu elogio a torcida do Flamengo. Não vou aqui deixar de registrar, porque eu sei do contexto. Aí pegam um trecho, colocam ali, e está provocando o Rodrigo, as brincadeiras que ele faz com o Rodrigo, que ele faz com todo mundo, mas não foi uma coisa que ele falou sério para atingir a torcida do Flamengo, até porque o Juca não é louco de ficar falando uma bobagem dessa. Não teria o menor sentido. O que aconteceu foi isso. O contexto foi esse. Você pode até não gostar, é um direito de cada um, mas o contexto foi esse. Ele fez uma brincadeira com o Rodrigo Matos, e aí fez uma provocação, o Rodrigo respondeu e tal, e ficou tudo certo entre eles. Aí pegaram esse trecho, como sempre fazem. Eu estou falando isso, que isso acontece comigo. Às vezes um vagabundo pega um trecho de um comentário meu, tira do contexto, coloca, olha só o que você falou, peraí, pega a frase inteira, pega todo o raciocínio. Está acontecendo agora comigo. Ah, você desmereceu. Não desmereci ninguém. Apenas eu não minto com relação ao que outras pessoas falam. Ah, que não sei o quê, porque os europeus falam a verdade. É isso, assim. Pronto. E merece vencer, elogia e tal. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, assim, é importante colocar o contexto. Não foi uma coisa que ele falou séria. Foi uma gozação, uma brincadeira, uma ironia. E o Rodrigo respondeu prontamente, como sempre faz, que é um cara muito inteligente. Uma brincadeira entre eles. Um programa que muita gente nunca nem viu, mas o cortezinho, né, tiraram, botaram na rede social, né, e tem muito perfil em todas as torcidas, perfis de rede social, covardes, sem face. Você não sabe o nome do cara que faz, não bota a cara dele ali, bota alguma coisa ali do time dele. E tem todos os times, do Flamengo também tem, evidentemente. E os caras fazem isso. Entendeu? Pegam, tiram do contexto, esses caras ficam querendo ganhar like. Então você não pode fazer uma brincadeira, fazer uma ironia, que as pessoas fazem isso. Então o que houve foi isso, na verdade. Né? Não é fato que o Juca chincalhou a torcida do Flamengo. Isso não aconteceu. Só para colocar a coisa clara do meu ponto de vista. Não, então o Mauro trouxe a opinião dele e eu sou uma página que eu boto a cara. E eu não gostei mesmo assim. Eu acho que todo deboche tem um fundo de verdade. É a mesma coisa que eu chegar aqui e debochar a torcida do Corinthians, que eu nunca vou fazer. Você mesmo, Mauro, você cansa de criticar, eu canso de criticar, mas de uma forma direta, de uma forma falando realmente o que é verdade. Quando ele fala que a torcida do Flamengo é uma torcida modinha de Maracanã, é uma brincadeira que os rivais gostam de fazer. Que eles falam que a torcida do Flamengo agora, a torcida de teatro, que os torcedores rivais falam, ele está usando... Não, sim. Eu entendo o que você está dizendo. Eu mesmo não faço essas brincadeiras no ar. Posso fazer falando com um amigo meu fora do ar, ele pode fazer comigo com uma brincadeira, mas eu não faço por conta disso. Tiram do contexto. E aí, mas eu só estou colocando aqui claramente que não é que o Juca Kfouri pense isso. É óbvio que ele não pensa isso. Ele fez uma brincadeira, deixou aí uma brecha que os caras pegam e colocam, e as pessoas têm o direito de não gostar. Mas é só para colocar o contexto do que aconteceu de fato, entendeu? E o rubro-negro que não viu o programa, não tenha dúvida, o Rodrigo Matos respondeu na hora. Até porque o Rodrigo responde as coisas muito bem. Tem um colega lá da Globo, inclusive, que essa semana criticou um comentário do Rodrigo e, na hora, os dois ali se acertaram ali como tem que ser na rede social. Um falou, outro respondeu, ponto final. E assim funciona. Mas foi uma brincadeira, na verdade. Tudo bem, as pessoas não são obrigadas a gostar. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas não foi algo dito com seriedade, quero dizer. Foi uma ironia, uma brincadeira, uma provocação com o companheiro. Entendi. E aí, como eu achei um deboche, né, que ele diz, que nação é essa? Eu achei um deboche querendo trazer ali uma repercussão, porque ele sabe que ia repercutir com a torcida do Flamengo. Eu nem acho que, nesse caso,
foi só a covardia de quem cortou. Eu acho que pode ter sido até estratégia. Isso aqui vai viralizar. Isso aqui eu vou dar uma cutucada na torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians vai viralizar, a torcida do Palmeiras vai viralizar, mas aí cada um entende da sua forma. Eu não gostei e eu não faria isso. Eu sou um zoador nato aqui. Eu sou um zoador nato, mas eu não zoaria uma torcida, porque, pô, afinal, toda a nossa audiência é de torcedor, dos mais diversos clubes. Eu assumo o time, eu zoo de tudo, mas ali eu achei uma forçação desnecessária. Achei desnecessário. Porque assim, eu até evito que é muito difícil. Tem uma ideia, no jogo do Botafogo, eu estava lá em Atlantic City, acho que no dia, acompanhando o jogo, vi o jogo, depois do jogo eu entrei na Jovem Pan, elogiei o Botafogo, entrei no programa Canelada, gravei vídeo, fiz texto no meu blog e elogiei a Beça Botafogo na rede social também. E recebi mensagem de 3 ou 4 babacas me ofendendo, me atacando. Eu falei, cara, o Botafogo conseguiu uma vitória histórica. O cara entra na rede social de um jornalista que não torce pelo time dele só para xingar. Cara, olha só a importância que o cara dá para mim. Ele vem me xingar e eu elogiando o time. Então, assim, e não é só no Botafogo. Tem todas as torcidas. Gente, as pessoas são doentes, elas são loucas, são malucas, são completos biltres, né? E então, realmente, há de se ter um certo cuidado. Até eu evito, mesmo assim não adianta. Você elogia o camarada acha, eu cheguei a escrever isso na minha rede social, o camarada é tão idiota que ele acha, olha, eu estou com 62 anos quase, tenho 42 anos de profissão, estou aqui fazendo meu trabalho, hoje eu faço um jornalismo independente, trabalho para algumas empresas, como o caso da Jovem Pan, viabilizo minhas viagens, estou aqui nos Estados Unidos, cobrindo competição internacional, tenho a mesma motivação que eu tinha quando comecei lá em 1983 nessa profissão, tá? O camarada acha que eu vou ficar preocupado com o jogo do Botafogo? Cara, eu estou vivendo um momento ótimo da minha carreira, estou vivendo aqui uma competição internacional, encontrando com jornalistas de outros países, torcedores de outros países, tendo uma experiência super legal. Eu vou ficar me preocupando? O cara acha que eu me preocupo ficar torcendo contra o time dele? Se dá muita importância, né? E é com esse tipo de gente que a gente tem que lidar. Então, eu até evito esse tipo de brincadeira, de ironia, porque certamente alguém vai tirar proveito. Mas foi o que aconteceu. É só para colocar as coisas de forma bem clara. E para quem acompanha a gente entender o nível das coisas, como a coisa está. Você faz um elogio e o cara está te xingando, ele nem sabe que você elogiou. E só por um motivo, esse cara não torce pelo meu time. É só isso. É só isso. Basta para ele te detestar e tentar te perseguir. É uma coisa bizarra. Então a gente lida realmente com muita gente idiota e aí tem que tomar alguns cuidados de fato. Fazer o quê? Agora, a gente estava falando, né, Flávio Prado? O Vampeta cutucou, pronto, Vampeta, você conseguiu. Você conseguiu. Eu falo que aqui é escola, aí vem o Vampeta, é aquele pilhento, bota pilha no pilhado. Meu apelido é Vampeta, o seu que é pilhado. Mas vamos lá. Flávio Prado, os times brasileiros estão assustando os gigantes europeus, Flávio? Eu acho que estão, tá? Eu acho que eles estão começando a pensar, opa, o que a gente vai fazer para ganhar desse time? Os times estão pegando pesado, os times estão jogando bem. Você acha que já está gerando ali com os brasileiros em primeiro lugar no grupo, com essa sua cara de sonso, que você bota tanta pilha quanto o Vampeta, né? Você é aquele repetente da sala, que você é o mais velho, mas é o mais criança, sabe? Que você fica botando pilha. Então vai, Flávio Prado. Pode me falar aí dos clubes brasileiros nesse Super Mundial. Meu querido Pitbull, é o seguinte. Eu acho assim, o pessoal da mídia fica bravo porque o time deles está jogando muito menos do que podia jogar, né? Então eles ficam loucos da vida, eles ficam doidos. Eu acho que eles estão mais detonando o time deles do que preocupados. Realmente é uma surpresa. Eu falei várias vezes aqui que para mim era uma Copa bate e volta. Eu estou muito surpreso dos caras não voltarem tão cedo. Mas isso não quer dizer que eu acho que eles vão ganhar um campeonato. Eu continuo achando que vai ficar entre aqueles lá mesmo, que a gente falou desde o começo. Não vai mudar nada, não vai. Agora, os caras estão aproveitando bem o momento, estão se destacando. O Richard Hughes aí já deve receber uma proposta legal, vai entrar uma grana boa pro Palmeiras. Vai adiante do que eu imaginava que iria. Mas daí é ganhar outra coisa. Assim, a competição está sendo legal, todos os bares. Claro. Lotado, tá todo mundo assistindo. E tá legal porque, por exemplo, a Jovem Pan tá transmitindo. Então é ótimo. Quanto mais os times forem, melhor. Na hora que os brasileiros começarem a sair, vai dar uma murchada. É óbvio isso, né?
Mas daí achar que mudou, acho que não mudou nada. O entusiasmo dos sul-americanos está maior do que o dos caras, e eles estão, né, tendo problemas, e aí a mídia de lá bate a porrada neles. É a mesma coisa que a gente fosse disputar um campeonato, sei lá, com Japão, Coreia, China, e começasse a perder dos caras. A gente ia baixar a porrada nos caras. É mais ou menos isso. Mas, como um todo, eu acho que está sendo legal isso aí. Você vê uma experiência diferente, alguns encontros que são inéditos. E no mais, a gente está vendo, na verdade, o equilíbrio está geral, né? A não ser aqueles palhaços lá daquele Auckland lá, que fica, né, time amador e tal. O resto está tudo pau a pau, é tudo parelho, tudo ali muito igual, né? Então, é normal, não são só os brasileiros, não, de um modo geral, né? O Boca engrossou com o Bayern de Munique, né? Virou meio que uma coisa assim, meio... Ô, Flávio, barulho enorme. É pau a pau, mas eu acho que só brasileiro venceu o europeu por enquanto, né? E o Inter Miami também. O Inter Miami também ganhou, é verdade. O Inter ganhou do Porto. Que é um time, uma babaça, né? O Inter Miami é um time amador. Praticamente um time, não é um time amador, é um time de veteranos, senhores já na fase do casado. Eles lembram muito casado solteiro, eles são os casados que têm um belo domínio de bola e tal. Mas, de um modo geral, todo mundo equilibrou com todo mundo. Tá bom, vamos ver o final da história, mas... Por enquanto, sim, os brasileiros foram além do que eu imaginava que os caras da Europa jogaram no nível que eles jogam. Eles não estão jogando, estão bem abaixo do que a gente costuma ver eles jogar. Ok, estão aproveitando as oportunidades, é assim que tem que ser mesmo. O bloco de elite não dá para competir, você pode até ganhar, como o Botafogo venceu, circunstancialmente no jogo de um desempenho defensivo absurdo do Botafogo. Todos os méritos do Botafogo. Mas teve que se entrincheirar, se defender muito bem, jogar por uma bola e ganhou. Acontece. É legítimo. É para ficar feliz, orgulhoso, torcedor, emocionado, tudo isso. Mas, assim, é um jogo específico, muito peculiar. Em condições normais, jogando regularmente, claro que não dá para competir. Porque tem dinheiro, gente. Dinheiro, organização maior, os melhores técnicos, os melhores jogadores, tem tudo. Não dá para competir. Não dá para competir. Você tem mais grana, você monta um time mais forte, você está num ambiente mais estruturado, mais profissional, enfim. Então, o que o Felipe falou é perfeito. Já o segundo escalão, o terceiro, aí sim, você tem competição, tem briga. Claro que tem briga. Eu concordo 1000% com o que falou o Felipe, acho que foi a declaração mais sensata e acho muito pobre essa comparação boba também, acho péssima, nunca gostei, sempre falo isso. Todas essas comparações que o Felipe citou, eu concordo 100% com ele. E aquilo que o Renato falou, eu já disse há pouco, não é verdade que não se discutia, sempre se discutiu. Gente, quando chegava naquele Mundial, o futebol brasileiro estava parado, tinha um jogo para fazer, 2 jogos, né? A semifinal e a final do Mundial de Clubes. A imprensa não tinha outro assunto, obviamente, a imprensa esportiva. Nós falávamos do quê? Desse jogo. E no meio dessas horas todas, de tantos programas no ar, óbvio que sempre falamos sobre isso. Olha, o Grêmio do Renato jogou 834 partidas, o Real Madrid jogou 5, né? Essas comparações eram feitas de forma exaustiva e debatidas. Sempre foi falado. Não é verdade que nunca se falou. E tudo que ele falou ali também é verdade. Os europeus estão no final de temporada, estão mais cansados, o calor prejudica mais a eles que estão menos acostumados com as altas temperaturas, isso tudo também é verdade, mas aí é problema deles. Como eu também acho que é problema do time brasileiro quando vai jogar na altitude. Tem que jogar lá, não tem outro jeito. Vai fazer o quê? Vai proibir o jogo na Bolívia? Se vira. Você tem que dar seu jeito. Mas também temos que entender a dificuldade do atleta quando vai jogar lá. É muito difícil. Mas você vai ter que encontrar uma solução. Você vai ter que jogar lá. Então, tudo isso é verdade. Uma coisa não anula a outra. Sabe? O fato do futebol europeu ter mais dinheiro, ser mais forte, e não significa que os jogadores não vão ficar esgotados fisicamente, que no final de temporada. Tudo é verdade. Tudo isso é verdade. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, todas essas informações estão dentro de um contexto. É esse contexto do que está acontecendo, que é o Mundial de Clubes. E os times brasileiros estão indo muito bem. Ok, ótimo, perfeito. Problema nenhum. Agora, ontem o Fluminense não teve dificuldade com o time sul-coreano. O Borussia, que todo mundo ficou, o Fluminense jogou bem contra o Borussia, tomou 3 gols do time sul-africano. Né? Então, o próprio Borussia, é fato que os caras fizeram uma arrancada estupenda na reta final da temporada alemã, conseguiram a vaga na Liga dos Campeões na última rodada, dependeram até de uma combinação de resultados, deu tudo certo, ganharam dias de folga, voltaram, treinaram um pouquinho e foram jogar. É óbvio que esse time não está no seu melhor estágio físico-técnico. É evidente que o Borussia Dortmund, que não é elite do futebol europeu no momento, pode jogar mais, mas não vai jogar nesse momento. É evidente.
como o time brasileiro no final de temporada, depois de voltando. O Flamengo, pela desorganização, por exemplo, a bagunça que foi, aqueles 42 dias de férias, perdeu para o Al Hilal, e não era esse Al Hilal tão rico, em 2023, também por isso. O time não estava preparado, mas aí não foi por conta de calendário, foi por conta de irresponsabilidade, inconsequência, paternalismo. Outra história. Mas o fato é, o time estava mal preparado. Mal preparado. Então, isso tudo é verdade. Uma coisa não anula a outra. A gente não precisa dizer que é mentira. É mentira que o Borussia Dortmund está em final de temporada, que o Chelsea está em final de temporada, que os grandes jogos para os quais o PSG se dedicou 1000% já passaram, que foram os jogos da Liga. O PSG eliminou o Liverpool, que talvez seja hoje o melhor time do mundo. A Inter, que está aqui também, eliminou o Barcelona, que talvez seja o melhor time do mundo. Né? Dois dos melhores times dessa elite não estão aqui. Agora, se hoje, até escrevi, ontem um colega do Guardian, do jornal inglês, me procurou, fez umas perguntas para a matéria que ele vai publicar semana que vem, e uma das respostas que eu dei para ele foi o seguinte: existe empáfia nos europeus, e falando especificamente para os ingleses. É evidente que o time brasileiro jogando um jogo à vera com o Liverpool, com o Arsenal, por exemplo, é muito difícil. Muito difícil, especialmente o Liverpool. Mas esses grupos de elite da América do Sul, tá, jogando contra o Manchester United hoje, dá jogo, meu irmão. E ganha, hein? Contra o Tottenham, campeão da Liga Europa, dá jogo e ganha, hein? Ganha. Desses times, ganha. Pode perder, pode ganhar, pode empatar, mas dá jogo. Contra o Liverpool, jogando para valer, preparados os dois ali, motivados, aí é muito difícil. Muito difícil. Mas contra hoje o Manchester United, Tottenham, dá jogo. Para citar dois caminhos importantes, times que já chegaram em final de Champions, já ganharam Champions League e tudo mais, né? Então é isso. O Felipe definiu muito bem. A camada superior é uma elite que, tecnicamente, muito acima. Aí você tem o bloco de baixo. E esses times mudam de patamar, né? Por exemplo, o Napoli foi campeão italiano, não foi a Inter. O Napoli é um belo time. É um belo time. Mais forte que o Borussia Dortmund, na minha opinião, por exemplo. Estivesse aqui hoje, muito mais forte que o Porto, mais forte do que o Benfica, acho eu. E agora contratou De Bruyne, né? Então o Napoli, se estivesse aqui, seria, acho que, mais forte do que alguns europeus. É assim. Tem um núcleo muito forte ali. O Felipe definiu muito bem, ele foi muito feliz. Eu acho que, para mim, ele encerrou a questão. Essa fala ali, para mim, assim, é definitiva. Quer saber o que é o Mundial, esses confrontos? Ouça, dedique aí 2 minutos da sua vida a escutar essas sábias palavras do técnico do Flamengo. Brilhante, brilhante. O Renato é aquele papo sempre, aquela coisa, tal, não sei o quê, confundindo os assuntos, eu discordo de quase tudo que ele falou.